aí, pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Dá uma olhada no tamanho desse candle aqui, gente. Pode ser o horário, né? Eu não vi notícia, não vi nada, mas olha o tamanho disso. Vou sumir daqui desse euro. GBP também não. Audi, vamos lá. Mostrou aqui que ele pode vir, mas aqui ele já tem um empecilho. O gráfico começou a ficar chatinho agora. Hoje pela manhã, a hora que eu estava fazendo minhas entradas, estava uma belezura. Olha aqui, ó, tem até linha do passado que eu usei, ó. Olha isso. Veio respeitar aqui, ó. Olha o tamanho desse gap. Caraca! Vou fugir, hein? Primeira coisa que você tem que fazer na hora do trade, gente, é observar o gráfico. Observar o gráfico se ele está fazendo aquilo que você costuma fazer como trade. Então, se você trabalha com correções, ele está fazendo correções. Se você trabalha com continuações de tendência, ele está fazendo continuações de tendência. Então, você tem que ligar um alerta na hora que você está fazendo suas entradas e analisar se realmente ele está fazendo aquilo que aparentemente é para ele fazer. Então, que nem aqui, ó. Vou esperar aqui e vou entrar como? A favor do movimento, porque eu sei até onde ele pode ir. Eu estava pensando numa correção do movimento, mas quando eu vi que o volume apresentou compradores na região, eu sei que ele quer vir até onde? Até o topo. É uma questão lógica de pensamento. Então isso, em questões de segundos, a sua análise pode mudar. Por que pode mudar? Porque alguém apertou lá no Forex e entrou com o desejo, com a vontade de movimentar a valorização ou a desvalorização do ativo. Então, quando você chega próximo a uma região que eu chamo de ouro, uma região de suporte e resistência, e você já viu aqui no canal algo sobre isso, você que tem que entender qual é o desejo do mercado. Eles estão com vontade de manter o preço mais alto ou manter o preço mais baixo? E aí você tem que entender algumas variáveis de suporte e resistência. Pronto, aí ó, a minha intenção era vender, mas por quê? Porque há um momento de correção. Quando o gráfico está numa região como essa, ele está numa região de demanda. Ele está mandando comprar. Ele está mandando você comprar. Ó, compra que eu quero fazer o preço subir. Quando eu cheguei aqui e vi essas regiões de possíveis correções do gráfico, por se tratar de canais internos dentro desse canal, eu pensei sim em fazer o quê? Uma venda nessa região. Porém, o que aconteceu? O volume me mostrou que ainda tinha força compradora para realmente essa demanda se fazer valer. Então, o que você tem que entender a hora que você está analisando o gráfico? Você tem que entender que existem regiões de compra e regiões de venda no gráfico. Quando você consegue entender que existem regiões de compra e regiões de venda, você consegue entender várias questões gráficas. Por exemplo, olha aqui, o volume aqui ele me mostrou o quê? Me mostrou esse poder de compra. Poxa, Cadu, mas foi tão justo sim, ó, porque eu vejo uma região e eu vi aonde ele poderia ir nessa região. Então o que eu fiz? Eu fiz minha compra. Como em opções binárias a gente precisa de um tique, de um pequeno movimento, como eu vi força ainda de compradores na região, eu entendi que até esse ponto aqui, que era o ponto onde eu estava procurando minha correção, que foi este ponto aqui, a máxima desse pavio aqui, ele ainda poderia formar mais um candle, e foi o que aconteceu. Agora, se eu tivesse entrado vendido ali já naquela região, eu teria perdido. Você entendeu?
Então a análise gráfica ela é apaixonante por causa disso, porque principalmente em binárias. Em um segundo, aquilo que está acontecendo no suporte e resistência, nessa região, que eu chamo de região de ouro, tudo pode mudar. E por isso você não é assertivo. Porque você tem que olhar e entender qual é a causa da movimentação do gráfico. Você tem que fazer todo um apanhado de estruturação, de movimentações de tendências, de regiões, de candle. E isso o seu cérebro vai fazendo assim, ó. Em milésimos de segundo, ele vai compensando todo o visual que você está vendo para fechar uma conclusão se você deve apertar o botão ou não. Cadu, e se a hora que eu for apertar o botão eu tiver dúvida? Se você tiver dúvida, você não tem que apertar botão nenhum. Então, por exemplo, agora aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu vou entrar comprado de novo. Por quê? Porque ele me mostra até onde ele quer ir, qual é a força que ele quer fazer. Ele me mostra aqui, ó, aonde ele pode ir, que é essa região. Eu posso tomar uma tinta aí? Pode, porque se do nada surgir uma volatilidade no gráfico, ele pode chegar, ele pode fazer isso, ele pode tocar nessa região e fazer um pavio gigante e me derrubar aqui. Por quê? Porque eu comprei próximo a um topo. Isso aqui não é uma entrada saudável, mas eu estou te mostrando que, a grosso modo, eu posso olhar o gráfico e rapidamente fazer uma análise. Ó, tá vendo o que eu estou dizendo para você? Ó? Olha onde ele foi. Ó. Ele foi tocar lá em cima e vir deixar um pavio e querer trazer força para cá. Olha lá, tô perdendo. Tô tomando um loss. Por quê? Eu acabei de mostrar e falar para vocês o que poderia acontecer. Então, por que eu tomei esse loss? Porque eu fiz uma compra. Olha onde eu fiz a compra. Se a demanda do gráfico fica aqui no suporte e a oferta do gráfico fica na resistência, se eu estou numa região de oferta, por que eu entrei comprado? E isso acontece demais com vocês, gente. Acontece demais, acontece demais, acontece demais. Ah, Cadu, eu vi no volume aqui que tinha força compradora. Realmente tinha força compradora. Mas o que acontece? Ele pode ir até a região de ouro, tocar e retornar. E foi o que aconteceu. Foi ótimo acontecer isso aqui para vocês verem no loss aqui, para vocês verem como corrigir aquilo que você faz de errado. Todas as vezes que você faz uma correção de um erro, você acaba praticamente melhorando em 80% aquela ação, aquela técnica. Então você já sabe que você não pode pensar em compras quando o gráfico está próximo a um topo. Você sabe que você não pode pensar em vendas quando o gráfico está próximo a uma região de suporte. Região de suporte é uma coisa, região de resistência é outra. Suporte e resistência trabalham em conjuntos, em canais. Então, se eu vejo um canal aqui, quando eu vejo um candle desse gigante, eu não posso pensar em comprar próximo a uma resistência e nem posso pensar em vender próximo ao suporte. Por quê? Porque o risco do retorno nessa região é gigantesca, tá bom? Então, aprenda isso, tá? Eu poderia ter diminuído o valor aqui, né, em ter arriscado essa entrada, mas agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Vamos lá. 2 entradinhas positivas aqui me tira desse risco, retorno. E agora, onde que pode fazer essa correção aqui? Pode haver uma correção aqui nessa região? O que vocês acham? Você acha que ele pode vir aqui corrigir? Pode vir aqui corrigir? Essa região está aqui, ó. Pode vir aqui corrigir nessa região. Nessa região aqui. O que vocês acham? O gráfico mostra isso. Deixa aí o GBP para lá. Enquanto isso, nós vamos para outra. Onde que é isso aqui? GBPJPY. Ó, ele está querendo já fazer uma correção ali, ó. Tem força? Tem força para essa correção nessa região aqui? Aparentemente não. Aparentemente não. Mas ele está numa estrutura de alta. Então eu posso esperar o quê? Ver como é que esse candle vai fechar aqui para eu tomar uma atitude. Então aqui, ó, é uma compra. Eu só vou esperar ele. Isso, garoto. Fez exatamente o que eu queria.
Se ele vier um pouco abaixo, eu entro com o meu stop. Por quê? Porque eu tenho que compensar aquele erro ali, né? Eu tenho que compensar aquele erro. Então eu tenho que fazer o quê? Uma entrada mais progressiva. Em que sentido? Em recuperar o meu erro. Apesar que, já com esta entrada positiva, eu fazendo aqui $64 menos 37, eu já estou positivo, 2-1. Então quando eu falo que eu uso um gerenciamento de 2-1, esse é o gerenciamento 2-1. Fiz 2 entradas positivas, $64, menos um erro, 37. Estou positivaço, positivaço. Então aqui vocês, eu acho que entenderam a minha entrada, né? Analisei o gráfico, vi onde o gráfico está, vi as movimentações, vi a região, vi a questão do candle, vi o volume e tá lá. Bola na rede, como diria o locutor esportivo. Entrada perfeita. Vamos então terminar com chave de ouro, com mais uma entrada positiva para a gente ficar altamente lucrativo? Vamos lá então. Vamos ver se euro USD aqui. De manhã estava horrível o euro USD. De manhã que eu digo, logo depois que eu fiz minhas entradas, era umas 7 e pouco, ele estava horrível. Ainda está horrível, né? Cheio de pavio. Vamos lá. Então, áudio USD. Ver o que o áudio USD pode trazer para nós. Olha isso. Então, quando eu falo para vocês a gente trabalhar 100% de movimentos e 50% do gráfico, a gente pode pensar em que? Nessas regiões. Existe uma outra região aqui. Então, ó, eu começo a ver o que? Muita coisa em um lugar só. Não me agrada. Então deixa eu apagar essas linhas aqui. Deixa eu sair daqui, tá sem força. Vamos procurar um outro gráfico. Euro JPY. O gráfico chegando até aqui, fazendo uma força de queda, fazendo uma força de alta. Aqui está surgindo um triângulo simétrico. Então quando é um triângulo simétrico começa um pouco de indecisão. Não, vamos procurar uma coisa mais clara. O USD-CAD, vamos lá. Opa, o USD-CAD já fez uma correção aqui. Nessa região, tem força para continuar subindo? Tem ou não tem? O que tem lá no passado? Vamos ver, vamos ver. Não tem nada lá no passado que possa nos atrair. Continuar subindo não mostra força, então vamos para outro ativo. Olha só o Bitcoin. Vamos ver, dá uma olhadinha no Bitcoin aqui. Olha isso, horrível, né? Horrível movimentação. Vamos para um outro par de moeda. Vamos analisar. Vamos para EOS. Horrível. Horrível, né? Olha isso. Esquece. Nada. Litecoin, vamos ver essa moeda aqui. Horrível, muito cheio de pavio. Algo está acontecendo no mercado agora, porque para estar as moedas desse jeito aqui e horrível no Forex também. Ó, esquece, isso aqui não. Então entenda, ó, o momento de operar e não operar. Agora não é momento para operar essas moedas aqui. Olhando assim até dá vontade, né? Mas não. Então, estamos 2-1 aqui. Vamos voltar lá no início. Vamos ver se algo melhorou. Euro USD não. GBP JPY, que nós já fizemos uma entrada. Tá uma indecisão aqui ferrenha. Ele não sabe para onde ele vai. Então, vamos mudar. AUD JPY. Áudio JPY querendo mostrar alguma coisa, mas não faz nada, sem forma e vazia. Enquanto é isso, gente, gostaria de falar algumas outras coisas com vocês enquanto o gráfico não mostra nada para nós. Não mostra um desejo de fazer alguma coisa ou se manter. Eu vou entrar aqui. Vamos ver, seja o que Deus quiser. Eu vi uma oportunidade, eu vou entrar.
Esses dias eu fiz um desabafo, vamos assim dizer, aqui e falei sobre a questão das propagandas que aparecem durante o vídeo aqui do YouTube. Elas ajudam o canal, porque é como se fosse um programa de TV, né? Que quando vai para os reclames, ou seja, para as propagandas, o YouTube repassa alguns centavos dessas propagandas que passam durante o vídeo. Então, se você deixa a propaganda passar, você deixa a propaganda rolar, e também esses banners que aparecem na parte de baixo, você deixa ele aparecer aí e funcionar normalmente, eu recebo uma porcentagem em cima. Então, isso ajuda muito o canal financeiramente. Então, é uma forma de você retribuir uma gratidão de receber uma aula. Outra coisa que ajuda muito um canal é você dar o seu like, deixar o seu comentário após o vídeo. Olha que entrada perfeita, né? Vou explicar para vocês. Da entrada perfeita, ó. Deixar o seu comentário no vídeo, deixar o seu like e você compartilhar isso com alguém. Por quê? Porque o YouTube entende que você gostou do conteúdo, que você interagiu comigo e você recomendou para alguém. Isso ajuda nas métricas, ajuda eu ter mais visualizações, ajuda o canal a crescer. Então, se você quer, como gratidão, ajudar o canal, faça isso. Tenha paciência, deixe as propagandas passarem normalmente, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe isso com um amigo. Isso ajuda muito o canal, ajuda mesmo. Então, por exemplo, ó, qual que foi a minha entrada aqui? O que eu entendi aqui? Eu entendi uma consolidação. Tem um vídeo aí que eu ensinei a vocês como tradar consolidação. Então, é o chamado espinha de peixe, é o chamado campo campo minado, arame farpado, caixote, tem nome, tudo quanto é nome. Então, eu vi que ele consolidou aqui. O volume me mostrou que ele estava consolidado e eu fiz uma entrada aqui e foi perfeita, né? Estamos terminando aí com 3-1, tá ótimo, 3-1. Eu acredito que com essas análises você pode entender um pouco mais. E eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre como eu faço essa análise aqui nos canais, por exemplo. Como eu utilizo essas formas de entrada nos canais, que eu sempre falo para vocês, ó, eu chego aqui, eu vejo o fundo, eu vejo o topo e eu vejo 50% do movimento. Eu não falo isso para vocês sempre. Eu vou vendo o gráfico de acordo com os canais. Então eu vou te explicar aqui, agora no final da aula, o porquê disso. Mas antes, vou trazer alguns testemunhos aqui dos alunos para você entender se vale a pena você estudar ou não. Ó. Bom dia, Cadu. Essa vai para você. Muito obrigado por compartilhar suas experiências, seus vídeos no YouTube. Fez eu virar a chave, meu parceiro. Hoje, graças a Deus e a você, é claro, estou bem positivo no mercado. Em breve entrarei no treinamento fechado. Ou seja, ó, ele nem do treinamento fechado dá uma olhada, essa sequência maravilhosa. Ou seja, o que é isso? Estudo, dedicação. Você acha que se você está seguindo aqui no YouTube, tendo essas aulas, não custa nada você deixar um like, você fazer um comentário, você retribuir deixando umas propagandas aparecerem aí. Isso ajuda muito o canal, me ajuda muito, tá bom? Se você escutar uns barulhos aqui, o vizinho resolveu ligar um aspirador de pó bem alto agora, tá? Mas fica tranquilo, olha aqui a nossa aluna, ó. Pelo celular a gente também faz o win. Análise gráfica é vida. É isso aí, Joyce. Análise gráfica é vida. Por que eu trago isso para vocês? Primeira coisa, eu trouxe um aluno aqui do YouTube mostrando ele altamente positivo. Então aqui no YouTube tem muito conteúdo bom. Basta você sentar o bumbum na cadeira e estudar. Posso operar pelo celular? Olha aí nossa aluna. Pelo celular a gente também faz o win. Independente de corretora, que eu nem sei qual é essa corretora que ela está usando. Análise gráfica é vida. Então, além dela mostrar que ela está tradando por celular, ela está usando uma corretora que eu não utilizo. Então, é a análise gráfica que comanda a movimentação do mercado. Não é corretora, não é se é celular ou computador. Dá uma olhada aqui, ó. Aluno faz, acho que ontem, 2 dias que entrou. O marido e a esposa estão estudando juntos. Ó, bom dia. 3-0 só começando. Eu sei que é pouco, mas me sinto satisfeito. Né? Olha que maravilha. Aluno novo já tirando onda. 3-0 e está satisfeito. Olha aqui esse nosso aluno aqui, ó. Eu de novo, mestre, ou seja,
pode mandar resultados à vontade. Olha isso, só com um pouco de paciência, o meu dia saiu de 3-0 operando hoje à tarde. Sem dúvidas, o curso é muito barato para quem quer crescer na vida ou ter uma renda extra. Você entendeu? Olha o que ele acabou de falar para você, ó. Sem dúvida, o curso é muito barato para quem quer crescer na vida ou ter uma renda extra. Sinceramente, o Senhor é sinistro em explicar. Deus possa te encher de vida e muita alegria e paz. O meu medo de operar acabou. Realmente, obrigado. Por que ele diz isso aqui, ó? O meu medo de operar acabou, realmente, obrigado. Gente, quando você fala que o emocional te abala, que você está abalado emocionalmente, sabe o que acontece? A técnica não está perfeita na sua mente. Você não sabe ainda aplicar, você tem dúvidas e isso te traz medo, te traz ansiedade. E isso faz você errar. Isso faz você errar. Quando você conhece a análise gráfica, quando você sabe aplicar as técnicas de correção ou continuação de movimento, de entender a movimentação do gráfico, a sua estrutura, suas tendências, o candle, o volume, acaba esse medo. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Sabe aquela pessoa que tirou carta e vai fazer uma baliza de carro? Por que a pessoa, quando acaba de tirar a carta, ela vai andar com o carro, ela anda bonitinho pela cidade. Aí quando precisa estacionar, ela fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer baliza. Por quê? Porque ela não tem prática. Ela não tem treino. Então ela começa a se sentir temerosa. Quando é que ela vai tirar esse medo? Depois que ela fizer várias e várias balizas, enfrentar o medo, a técnica vai ser, ó, tira e queda. Ela vai chegar lá, vai fazer o movimento da baliza e pronto. Acabou o medo. É a mesma coisa no trading. A hora que você fizer o que tem que ser feito, tecnicamente, o medo vai embora. O medo vai embora. Isso eu já que eu tinha que te mostrar. O medo vai embora. Outra coisa que eu tinha que falar para vocês é sobre o nosso canal oficial de informação. Ó. É o meu Instagram. Então, se você quiser saber sobre o treinamento, link na bio. Quer saber se realmente os alunos se dão bem, se funcionam, se aprendem? Olha aqui, ó. EAD, é só clicar nesse destaque aqui e ver tudo que os alunos postam, eu posto lá e deixo no destaque. Quer saber sobre o treinamento, que ainda está com 60% de desconto, você pode mandar um direct para mim, qualquer dúvida ou algo que você tenha interesse em saber, eu vou estar prontamente pronto para te responder. Eu acho que por hoje, por enquanto, o que eu tenho que falar para vocês é sobre os canais, né, que eu prometi a respeito de como eu vejo os canais. Então, eu já falei para vocês como eu vejo o gráfico. Então, o gráfico funciona como ondas. Ele faz ondas. Não é assim quando você olha o seu gráfico? Ele faz mais ou menos isso, não é? É claro que ele não sobe 90%. Mas como eu vejo o gráfico? Eu vejo o gráfico como canais. Por quê? Porque são ondas. São ondas mais fortes, são ondas mais fracas, mas eu vejo o gráfico com canais. Quando você começa a dividir isso aí mentalmente, na sua mente, o gráfico caminhando como com canais, quando você vai fazer uma correção, você sempre vai procurar fazer correções aonde? Nas extremidades dos canais. Nas extremidades. Mas, Cadu, se eu ficar esperando só a extremidade do canal, eu vou perder muito tempo, porque eu não tenho muito tempo para operar. Mas você também pode procurar o quê? Os 50% do canal. 50% do canal também é uma região de ouro para que você possa fazer algumas movimentações. Que movimentações são essas? As movimentações são as técnicas que você deve aprender de correção de movimento ou continuidade de movimento. Então, quando você olha numa entrada e você vê eu fazendo uma entrada, por que eu entrei aqui, ó? Porque eu vejo um canal dividido, dá uma olhada. Eu vejo um canal dividido, ele deixou de trabalhar nessa região, veio trabalhar aqui abaixo, e eu fiz o quê? Uma entrada na correção extrema do canal. Simples assim. Se você olhar todas as minhas entradas, eu entro nos extremos ou em 50% do canal. Por isso que eu falo para você, olha sempre onde está o topo mais próximo, olha sempre onde está o fundo mais próximo,
Olha onde está ocorrendo 50% do canal. Por quê? Porque essas regiões são regiões de ouro. Os canais e suas regiões de ouro em suporte e resistência. É aí que você vai entender qual é o movimento correto de fazer uma correção ou fazer uma continuidade de tendência. E como eu posso ter certeza disso? Depois de você entender toda a causa do movimento, entender toda a estruturação do movimento, entender todas as regiões do movimento, entender todas as tendências do movimento, entender os candles naquela região e o que o volume está fazendo. Então a análise gráfica, gente, se resume em você mapear o que está acontecendo no gráfico para tomar uma atitude. Você não pode apertar o botão simplesmente porque você viu fazendo um candle e você fala, olha, aquele candle ali é de reversão, eu vou entrar na reversão, que na verdade seria uma correção, né? Melhor dizendo. Aí você entra e não acontece nada, aí você fala, poxa, mas fez aquele candle. Candle por fazer por si só não vale de nada, de nada. Tem que haver um canal, tem que haver uma região de ouro no suporte e resistência para que realmente o gráfico faça alguma coisa. Porque o gráfico vai fazer e você vai fazer o que o gráfico está fazendo. Simples assim. Tá bom? Então eu acho que essa dica de ouro, essa dica de suporte, essa dica de resistência que eu deixei aqui, dos canais nas regiões de suporte e resistência, para você entender qual o melhor momento de fazer uma correção ou uma continuidade de movimento, eu espero que tenha te ajudado muito. Então, se você quer colaborar aqui com o canal, assista as propagandinhas. Se você quer ajudar o canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com um amigo. Quer fazer o treinamento fechado? O link está na descrição. Dúvidas? Vai lá no direct do meu Instagram e manda que eu estarei lá para te responder, tá bom? Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Forte abraço. Fui.